Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para vocês que chegaram aí agora, nós estamos aqui com o Dr. Vilde Cavalcante, que é endocrinologista, que é apresentador aqui do programa, que também tem um Instagram que é super visitado, que ele grava uns vídeos assim, umas tiradas assim muito bacana, com muitas informações. Depois vocês entrem lá no Instagram dele lá para dar uma olhadinha, ok? E nós estamos hoje tratando de um assunto muito interessante, que são as inovações tecnológicas no controle de doenças crônicas não transmissíveis. No primeiro bloco a gente falou aí, nós tivemos aí uma introdução a respeito desse assunto e agora nós vamos dar continuidade ao que nós viemos fazer, passar informações para vocês aí, telespectador que está aí em casa. Vamos lá, doutora Rejane, é com a senhora. Muito bem. Doutor, a gente sabe que nesse período de pandemia, muitas dessas doenças tiveram uma certa dificuldade no manuseio, né? Muitas pessoas portadoras, tipo de hipertensão, né? De diabetes, nos serviços tiveram uma certa demora, uma certa paralisação. E de que maneira a gente pode-se ter uma diminuição desse impacto nesses serviços para essas pessoas? No ano passado, no início da pandemia, nós não sabíamos como agir, né? Os consultórios, alguns serviços médicos até fecharam. O próprio consultório, o centro de diabetes, a gente fechou. E aí, naquele momento, começava a nos preocupar como médicos que tratam doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o aumento dessas complicações do ficar em casa naquele período, tá? E o que a gente percebeu, os endocrinologistas, os cardiologistas, é que o número de complicações aumentou muito. E aí, depois que passou aquela primeira elevação ali da curva do Covid, a gente notou que os consultórios lotaram com maior número de complicações de diabetes, infartos, AVCs, né? Então já foi uma consequência do pós-Covid naquele primeiro momento. Nesse momento, os serviços de saúde, eles começaram a amadurecer uma plataforma chamada telemedicina. A telemedicina ela já existia há muito tempo, tá? E eu posso dizer para vocês, porque eu sou especialista em telemedicina, então a especialização foi feita até antes do Covid, mas o Covid veio acelerar esse processo para que desse a oportunidade das pessoas a terem acesso à saúde, né? Então, que as pessoas pudessem conversar através de teleconsultas, que pessoas pudessem ser monitoradas através de telemonitoramento, que as pessoas pudessem que os médicos pudessem ter apoios de outros médicos através de teleconsultorias, ou teleapoio. Então, criou-se um sistema, um ambiente chamado telemedicina, que oportunizou um cuidado do paciente sem um deslocamento, né? E aí me perguntam muitas vezes, Regiane, mas isso tem como humanizar esse processo? Eu falo, sim, desde que você tenha critérios de segurança naquilo que você está fazendo, seguindo todas as recomendações. E humanizar, eu sempre cito o seguinte exemplo. Imagina uma pessoa que tem 80 ou 90 anos morando no município de Pacajá ou Anapu, onde a gente tem pacientes, mas não na Transamazônica, a 200 quilômetros para dentro. E ele precisa de uma consulta imediata. Ele até vem para cá, demora aí 12 horas de estrada, chega e a gente atende, ele volta e ele fez exames aqui, tá? Já melhorou e voltou para casa dele, mas precisa retornar. É humano fazer ele retornar 12 horas, um idoso, para entregar um exame para dizer assim, deu tudo normal, vá para sua casa agora. É humano? Não é. Humano é dizer, olha, ter acesso ao exame laboratorial dele, né, tudo sincronizado em um sistema, onde a gente recebe e diz para ele, olha, fique em casa, o seu controle está ótimo, tá? Permaneça aí, não precisa vir aqui. O senhor tem alguma dúvida? Se ele disser que tem, a gente entra e tira todas as dúvidas dele. É óbvio que tem situações
que esse paciente precisa vir aqui. Identificado que você tem uma situação que você não consegue analisar à distância, olha, eu preciso ver e fazer essa consulta, essa teleconsulta em uma consulta presencial, né? Para a gente aprimorar mais ainda esse assunto, tem a seguinte pergunta aqui, doutor. Quais os dispositivos usados nesse tipo de inovação tecnológica para detectar a pessoa dentro da sua casa aos profissionais da equipe de saúde que vão monitorar? Quais os devices e aplicativos utilizados? Gente, eu já amei essa palavra, devices. É isso mesmo, é? Devices. Ah, tá. Ou Desculpa dispositivos, aí, né? Desculpa aí. Explica aí pra gente o que é isso, porque assim, meus meninos lá Eu em acho- casa ainda não me ensinaram essa Eu palavra. tava achando que tu tava naquele programa The Voices, né? É, eu Não acho tem que um eu pensei, programa eu fui assim? por aí mesmo. Eu acho Então, que foi por aí, né? fala aí de novo, como é que é? Devices. Devices. Coisa chique demais, Devices né? são Aí eu tinha que dispositivos. ter conversado mais com os meninos lá para eles me atualizarem aí. Então fala aí o que é isso e explica pra gente a respeito dessas questões e inovações aí. Então, a gente tem que ter que a telemedicina, ela não se resume a uma consulta só por vídeo, né? Alguns pacientes querem consultar pelo WhatsApp, né? Isso não é telemedicina. Telemedicina é um ambiente muito maior que isso, tá? É um ambiente de cuidado, é um ambiente seguro, é um ambiente onde você tem prescrição médica à distância, você tem um certificado digital. Então, ela envolve alguns cuidados. Afinal, nós estamos tratando de dados de pacientes, informações. Uma modalidade da telemedicina é o telemonitoramento. Significa o seguinte: aquele paciente que mora lá naquele interior que eu disse para vocês, vamos dizer, a Pacajá ou Anapu, ele tem diabetes e ele tem um aparelho, um glicosímetro, que ele acompanha a glicemia dele em casa, bem como ele também tem hipertensão. Essas doenças vêm muito juntas, né? E aí, o que acontece? Ele monitora a pressão dele em casa, a glicemia dele em casa, a frequência cardíaca dele em casa, através desses dispositivos, os devices da Dharmina, os devices. Eu acho que tem até uma imagem aí, né, Jails? Uma imagem aí a respeito dessa questão aí do né? aplicativo, né? Esses dispositivos, Dharmina, eles são sincronizados, tá? Através da internet e ligados a esse aplicativo, por exemplo. E automaticamente, quando ele faz a glicemia na sua casa, o aparelho transmite para esse aplicativo, bem como quando ele faz a pressão, ele é transmitido para aí a frequência cardíaca, a saturação, todos esses parâmetros que são considerados vitais para o acompanhamento desse paciente, ele é transportado a informação para esse aplicativo e esse aplicativo, através da internet, alerta uma central que tem uma equipe capacitada para atender caso aconteça um aumento da glicemia, um pico de pressão arterial, uma alteração da frequência cardíaca, uma queda da saturação, um distúrbio do sono. E são vários parâmetros que são acompanhados em casa sem precisar o paciente se deslocar. E naquele momento ali, naquele online, a equipe é alertada, tá? E entra em contato com o paciente através do próprio dispositivo ou através de uma videochamada, de uma teleconsulta, de uma teleorientação. Uma mensagem é passada para o paciente e ali você consegue ligar um profissional da área da saúde, que pode ser um médico, um nutricionista, um psicólogo, um enfermeiro, para conversar com esse paciente na casa dele. E assim resolver esses agravos que acontecem naquele momento. Então, assim, é uma ferramenta fantástica que já acontece na Europa, né, na gestão dos idosos nas casas. Esses dispositivos não são novos no Brasil, tá? Começando agora aqui, mas que na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá já tem alguns anos que essas ferramentas são utilizadas. Ótimo, muito, muito elucidativo, na verdade, Vilde. Isso dá segurança para o paciente também, né? É importante ressaltar que assim, nós somos regulados, digamos assim, por um órgão de classe que tem muito parecer, muitas resoluções,
E a telemedicina, ela é um mecanismo que o órgão de classe, que fique claro, o CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, ele dá amparo legal, não é isso? Eles já davam amparo, não totalmente, tá? A gente tinha algumas limitações para consultas de primeira vez, mas a telemonitorização e bem como o telediagnóstico, ele já existia. Então, é muito comum já a prática da teleradiologia. O paciente ele vai numa cidade interior, ele faz um exame de imagem, esse exame de imagem é capturado, ele vai para uma central, para uma nuvem, o médico que está em uma cidade distante, um grande centro, São Paulo, Brasília, lauda aquela imagem, a imagem retorna, e aí o paciente recebe o laudo na cidade dele. Então é uma prática já antiga, né? A telemedicina ela já existe há muito tempo. Porém, a teleconsulta ela ainda tinha algumas nuances que precisavam ser aprovadas. E com o Covid, ela foi aprovada como uma ferramenta que foi validada e que salvou muitas vidas e que tem salvado muitas vidas e que ainda vai salvar muitas vidas, tá? E para o paciente que mora no interior, que a gente considera a área remota, hoje a gente pode consultar esse paciente de primeira vez, tá? O CFM, então, liberou para o paciente que está em área remota, ou se ele também está acompanhado com uma equipe de saúde, que aí valida mais aquele exame físico lá no local. Então, assim, a gente perfeitamente o que está sendo praticado, não só aqui, mas no Brasil inteiro, no mundo, veio para ficar. Não é o futuro, não é o futuro, é a realidade isso hoje, tá? O futuro talvez aí seja, o que a gente fala, as cirurgias robóticas que já acontecem, um cirurgião em um outro país operando um robô, aqui nesse país, que está fazendo a cirurgia ali, né? Então, isso já é realidade, tá? É importante deixar claro isso, né? Porque o telespectador, às vezes, não é da área e pode gerar a dúvida a respeito da segurança e da garantia do sigilo, da garantia do respaldo jurídico. Então, é claro que fique claro que tudo tem amparo do órgão de classe, a questão do sigilo, da garantia da seguridade dos dados também, a telemedicina proporciona tudo isso, né? Essa segurança ela é muito importante, João. Como eu falei, dispositivos como WhatsApp, ferramentas de comunicação, isso não é telemedicina, tá? Como vocês já compreenderam que existe um universo maior que isso, né? O certificado digital, quem assina aquilo, quem guarda esses dados. E de fato, fazer telemedicina é fazer medicina de forma ética, responsável e segura. O professor meu lá da USP, tá, usa esse termo, ética, responsável e segura. É muito interessante quando a gente olha as possibilidades disso aí, tá? A gente falou de robótica, cirurgia robótica, tá? Nós falamos aí de exames que são transmitidos à distância. Como eu falei, é uma realidade, não é mais o futuro. Então, colocado isso, fica claro que veio para cooperar com o tratamento, né, do paciente e agiliza até a compensação do quadro, né? Deu exemplo aqui, o paciente que mora distante, até que ele chegue, para que às vezes chega num dia, só consegue consulta no outro, com esse suporte, consegue agilizar a compensação dos quadros, né? Eu vou dar um exemplo simples, recente, né? Uma paciente do interior com diabetes tipo 1 veio descompensada no consultório, voltou para a cidade e a gente conseguiu compensá-la num tempo de 2 semanas. Tá? A equipe de nutrição, a educadora em diabetes, tá? Isso não seria possível se não tivesse o acompanhamento contínuo em tempo real. A paciente ela retornava para o interior, ela ia ter contato com a equipe só depois de 3, 4 meses. Nesse momento, ela poderia fazer várias quedas de açúcar ou elevações ou situações que nós não teríamos como saber. O fato de estar monitorando em casa
Nós sabemos o que acontece na casa. Então, caiu a glicose, equipe entra em ação. Subiu, equipe entra em ação. Então, a velocidade da compensação do quadro clínico, ela é absurdamente, tá? Muito mais rápido. Não tem nem comparação, Regiane. Exatamente. Isso, inclusive, isso seria a próxima pergunta. A diferença entre o período de tempo, né, que a consulta convencional, né, sem esse monitoramento, demoraria para compensar essa pessoa e nessa outra, né, modalidade com esses monitoramentos contínuos, né? Então, era essa a nossa pergunta. Então, quer dizer que é absurdamente bem mais rápido. Regiane, é muito mais rápido a compensação. Primeiro porque a monitorização ela é acompanhada de processo de educação à distância. Ela não é uma ferramenta solta. O que eu quero dizer? Aconteceu um aumento da glicemia. Aí o operador lá vê o alerta, né? Vê o alerta. Tenta ver lá o protocolo e entra em contato, é isso? Ele entra em contato, sabe qual é o protocolo, está todo escrito. E aí vai conversar com o paciente. No que ele conversa, ele vai entender por que a glicemia subiu. Porque comeu de forma equivocada, aconteceu algum evento estressante. Esqueceu alguma medicação? E naquele momento ali, esqueceu a medicação, e naquele momento, ele é alertado, ele tem a conversa com o paciente e vai tirar as dúvidas do paciente todo dia, praticamente. Se houver essa descompensação todo dia, o paciente vai sendo educado a tal ponto onde esses eventos deixam de acontecer. Muito interessante. Porque o paciente está participando do processo, ele vai entender, ele passa a entender por que está subindo a pressão. Porque o medicamento não está sendo tomado na hora adequada, ou porque o medicamento não está servindo para ele, então ele é alertado a procurar o médico dele. Aqui fica bem claro que esse cuidado não é tirar o paciente do médico, é alertar, volte no seu médico para que ele possa fazer o ajuste do seu medicamento, que está subindo demais a sua pressão. Tá? Acho que pelo contrário, né? Na verdade, levar Fazer o médico com que mais ele- próximo, né? E fazer com que ele algo- busque, né, o seu Justamente. médico mais Então, cedo. não é ele se livrar da figura do médico, não. Pelo contrário. É fazer com que o médico fique mais próximo ali dele, no dia a dia, como outros profissionais, Sim, né? Que sim. eu acredito que já tenham já esse mesmo mecanismo, para que eles se sintam mais seguros também, não é isso? É mais ou menos assim, é exatamente isso, Dármina. Como é que seria o cenário? Digamos que o paciente vai ao seu cardiologista, o cardiologista trocou os medicamentos antipertensivos e ele vai para casa. E depois ele foi orientado a voltar com o cardiologista depois de 30 dias, ou 2 meses, ou 3 meses. Mas nesse intervalo, o paciente que monitora a hipertensão através do aparelho de pressão, poucas vezes, ou 2, ou uma vez no dia, ou quase nenhuma, ele não vai perceber que a pressão dele, com a troca do medicamento, em alguns casos, pode não ter sido resolvida, ou até piorou. Exato. E com a monitorização, ele percebe que não está tendo esse controle adequado. E aí a gente orienta, através dessas plataformas, olha, volte com seu médico, comunique com ele, ou através de uma plataforma de teleconsulta, ele pode acionar o médico dele, e aí dizer, doutor, está acontecendo alguma coisa que com a troca do medicamento, eu não estou tendo controle. Aí a empresa ou a equipe que está responsável por ele envia o relatório para o médico e o médico vai realmente entender que ele não está tendo esse controle. E no prazo mais rápido possível é feito o ajuste do medicamento. Esse paciente não precisa esperar 4 meses ou né, acontecer um agravo, alguma coisa que é ruim. Né, os AVCs aí que tanto, né, traumatizam. E isso tem um impacto muito grande, porque diminui a taxa de hospitalização, né? Que eu acho que a gente vai falar algo mais adiante, né? Certo. Gente, tá assim impossível isso aqui hoje, né? Porque são muitas informações pra gente que tá aqui. A gente já está aqui já assim, né? Tentando absorver tudo. Imagina para vocês que estão aí em casa. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligado.